Tá, vou te contar uma coisa que aconteceu comigo uns anos atrás. E até hoje eu penso se eu devia ter ficado quieto sobre isso. Eu juro, não é invenção, mas parece coisa de filme de terror. Foi o seguinte: em 2009, eu fui visitar meus avós no interior. Eles moravam num sítio isolado, rodeado por mato e com aquelas estradinhas de terra que parecem nunca ter fim. Naquela noite, eu estava voltando de um jantar na casa de um conhecido da família. Era umas 11 da noite e a estrada estava completamente escura. Nem a lua estava ajudando, sabe? Só eu, o carro e aquele breu. A única coisa que dava para ouvir era o barulho do motor e os grilos cantando. Eu estava tranquilo, meio sonolento, só querendo chegar na casa dos meus avós para dormir. De repente, meus faróis iluminaram algo no meio da estrada. No começo, achei que fosse um cachorro ou, sei lá, um porco do mato. Reduzi a velocidade para não atropelar o bicho, mas quando cheguei mais perto, percebi que não era nada disso. Aquilo era grande demais para ser um cachorro e tinha um jeito esquisito, sabe? Tava de pé, meio curvado, como se tivesse dificuldade para ficar em pé, e os braços eram longos demais para o corpo. Aí o bicho virou a cabeça na minha direção e, mano, aqueles olhos amarelos refletindo a luz do farol. Nunca vou esquecer. O pelo era escuro, parecia sujo, desgrenhado. Meu coração começou a bater tão rápido que parecia que ia explodir. Minha vontade era de dar ré e sumir dali, mas eu estava tão em choque que fiquei paralisado. Foi aí que a coisa deu um passo na minha direção. Não sei explicar, mas só aquele movimento me fez entender que não era um animal comum. Aquilo não era natural. Quando vi, o bicho levantou a mão, ou a pata, sei lá, e dava para ver umas garras enormes. Foi o suficiente para eu entrar em pânico. Engatei a marcha e acelerei, desviando dele. Mas, cara, enquanto eu passava, ouvi um barulho horrível, como se algo tivesse arranhado a lateral do carro. Meu coração estava na boca e eu só queria sair daquela estrada o mais rápido possível. Quando olhei pelo retrovisor, quase perdi o controle do carro. O bicho estava correndo atrás de mim. E ele era rápido. Tipo, rápido de um jeito que nenhum animal que eu conheça conseguiria ser. Felizmente consegui virar numa curva fechada e perdi ele de vista. Cheguei na casa dos meus avós tremendo, suando frio. Assim que entrei, tranquei todas as portas e contei para o meu avô o que tinha acontecido. Achei que ele fosse rir de mim ou dizer que eu estava imaginando coisas, mas não. Ele ficou sério e falou: "Ah, você viu ele, o lobisomem." Na hora eu pensei: pronto, agora enlouquecemos juntos. Mas ele começou a contar umas histórias sobre como o pessoal dali dizia que, em noites sem lua, uma criatura estranha rondava aquelas estradas. Ele parecia acreditar mesmo nisso. No dia seguinte, fui olhar o carro e tinha uns arranhões profundos na lataria. Não eram marcas de galho ou pedra, eram garras, sabe? E foi aí que eu percebi. Não tinha como aquilo ser imaginação. Depois disso, nunca mais andei por aquelas bandas à noite. Até hoje, quando conto essa história, a galera ri, acha que eu tô brincando. Mas, sinceramente, eu sei o que eu vi. Aquilo não era humano. E também não era só um animal qualquer. Seja lá o que for, só sei que prefiro nunca mais cruzar o caminho dele. Antes de continuarmos, gostaria de te convidar a se inscrever em nosso canal para acompanhar os nossos conteúdos e deixar um like aqui nesse vídeo. Vamos continuar. Eu tinha um tio que trabalhava em uma fazenda lá no interior de Minas Gerais, no meio do nada. Era daquelas fazendas bem isoladas, cercadas por mato e montanhas. Lugar bonito de dia, mas de noite é outra história. Ele sempre contava uma coisa bizarra que aconteceu quando ele era jovem, por volta dos anos 80. Ele dizia que viu um lobisomem. Naquela época, ele tinha uns 22 anos e morava numa casinha simples na fazenda.
O pessoal que trabalhava com ele tinha ido para a cidade resolver umas coisas e ele ficou sozinho cuidando do lugar. Não era novidade para ele, estava acostumado. Depois de jantar, ele foi para a varanda fumar um cigarro e ficar olhando as estrelas. Era uma daquelas noites de céu limpo, sem nenhuma nuvem, tudo tranquilo. Pelo menos até então, ele começou a sentir uma coisa esquisita, tipo um clima pesado, sabe? Como se tivesse algo errado no ar. Então veio o som, um uivo. Mas não era um uivo comum, tipo de cachorro ou lobo-guará. Era profundo, grave, quase um grito. Ele tentou não dar muita bola, achando que podia ser coisa da cabeça dele. Mas aí o uivo veio de novo e parecia mais perto. Para conferir se estava tudo bem, ele pegou a lanterna e foi até o curral. Chegando lá, viu que o gado estava agitado, andando de um lado para o outro, nervoso. Foi então que ele notou uma das estacas da cerca quebrada, como se algo tivesse arrancado ela com força bruta. No chão, tinha pegadas enormes, tipo de cachorro, mas muito maiores. A essa altura, ele já estava suando frio. Ele voltou para casa, trancou tudo e resolveu ficar lá dentro até amanhecer. Só que o clima estranho não passou. Enquanto ele tentava se distrair lendo um livro, começou a ouvir passos pesados no quintal, bem devagar, como se algo grande estivesse andando lá fora. Os passos pararam perto da janela. Ele apagou a lamparina e ficou quieto, segurando a respiração. Foi então que veio um cheiro forte, como de cachorro molhado misturado com sangue. E, do nada, algo arranhou o vidro da janela. Ele tentou ignorar, mas a curiosidade venceu. Levantou a cortina só um pouquinho para dar uma espiada. O que ele viu fez o coração dele parar. Era uma criatura enorme, de pé, parecendo um lobo gigante, mas com jeito de gente. Pelos escuros, olhos vermelhos brilhando na escuridão. Tinha dentes e garras que pareciam feitos para rasgar qualquer coisa. Ele caiu para trás, derrubando a cadeira, e o barulho pareceu assustar o bicho, que saiu correndo. Mas o problema ainda não tinha acabado. Ele começou a ouvir um grito vindo do curral, tipo um mugido de dor. Pegou a espingarda e correu para lá. Quando chegou, viu uma cena de arrepiar. Um dos bois estava no chão, morto, com cortes fundos no corpo. Era como se tivesse sido atacado por alguma coisa monstruosa. Ele procurou ao redor com a lanterna, mas não viu nada, só mais pegadas que sumiam no mato. Depois disso, ele voltou para casa e ficou sentado com a espingarda no colo, esperando o sol nascer. No dia seguinte, ele contou tudo para o patrão. O pessoal da região começou a falar que ele tinha cruzado com um lobisomem. Diziam que, em noites de lua cheia, essa criatura aparecia para atacar os animais. Depois dessa experiência, meu tio nunca mais quis ficar sozinho na fazenda à noite. Ele sempre foi um cara durão, que não acredita em qualquer coisa. Mas quando ele conta essa história, dá para ver nos olhos dele que aquilo mexeu de verdade com ele. Seja lá o que foi que ele viu, ele jura que não era um animal comum. E aí, dá para acreditar? Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você chegou até aqui, peço para você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo. E comente aqui, qual história você achou mais arrepiante?